vamos para o episódio 118 do nosso podcast Vamos. Aqui estamos na paróquia de Cascais a comentar aquilo que vai acontecendo aqui pela paróquia, dando algumas luzes para a caminhada em conjunto que vamos fazendo também por estes meios digitais. E vamos chegando já a maio, ao mês de Maria. Quando sair este episódio já deve ser dia 2 de maio, creio eu. Sim, se tudo correr bem. E se Deus quiser, claro. E pronto, portanto, como é que foi esta última semana de abril, Padre Nuno? Olha, foi a pensar já muitas coisas em relação ao mês de maio, em relação ao próximo ano. Por isso, às vezes, quando a gente passa muito tempo a olhar na agenda 2025, finais de 2024, mesmo o mês de maio de 2024, às vezes já não temos bem noção do tempo. Por isso, foi umas semanas de começar a projetar, né? Começar a continuar este caminho, respondendo também aos apelos, aos convites, àquilo que também a gente vai discernindo, que o Espírito quer conduzir aqui a nossa comunidade, a nossa paróquia. Por isso foi um bocadinho assim de criar assim algum esqueleto e dar assim algumas luzes para este caminho do final de ano e também já de preparação para o próximo ano pastoral, que vai ficar muito marcado pelo jubileu, pelo pequeno jubileu, não é, de 2025, o jubileu da Encarnação, que pronto, temos assim os grandes jubileus de 100 anos, e depois de 25 e 25 a Igreja propõe-nos também a celebrar este mistério central de um Deus feito homem como nós. Por isso, para o próximo ano até vamos ter também a peregrinação a Roma, não é, dos jovens deste jubileu, que intercala até depois para a Jornada Mundial da Juventude em 2027 em Seul. Por isso começámos já a magicar algumas coisas, tanto na reunião de vigararia como aqui já entre nós, e eu acho que foi marcadamente isso, além também da preparação das primeiras comunhões. Já começámos o processo, né, com a catequese que é dada na Kairos, que já fizeram a primeira comunhão no Domingo do Bom Pastor, como faz parte lá do seu plano. Mas agora no mês de maio vamos ter as outras 4 celebrações, né, de primeiras comunhões. No dia em que estamos a gravar vamos ter já uma primeira ronda de confissões e depois devemos ter agora todas as semanas, acho eu, não é? Todas as terças-feiras, a hora da catequese. Lá vamos começar então com esta leva, graças a Deus, de novos que vão receber Jesus pela primeira vez. E bem, portanto é um mês intenso, o mês de maio, não é? Sim, o fim de semana prolongado passámos agora, e por isso no fim de semana prolongado a gente aproveita sempre para fazer outras coisas, e pronto, e tu tens mais agilidade de pernas e de cabeça, por isso foste a Fátima com... Não, então este fim de semana prolongado, fui sim senhor, depois já nem me lembrava. Afinal eu tenho um bocadinho mais de cabeça do que tu, de memória, mas pronto. Sim. Dia 25 de Abril fomos a Fátima, também com crianças da primeira comunhão da comunidade inglesa, que é já também uma tradição que preparam-se indo aos sítios onde apareceu o anjo, por exemplo, que também já lhes falava da Eucaristia, e tendo um dia de catequese com os pais também. Os pais são convidados a vir. É sempre um dia simpático de irmos aos sítios dos pastorinhos e pronto, e normalmente as crianças gostam sempre. Antigamente fazíamos lá também as primeiras confissões, mas depois percebemos que era uma correria, a pessoa estar a confessar 10, 11, mais o programa, mais tudo. Então este ano foi um bocadinho mais tranquilo, não o fizemos. Vimos lá uma exposição que vale a pena, por acaso, que é um museu interativo sobre as aparições de Fátima, e que ajuda imenso porque para as crianças é muito visual. Tem assim alguns... aquilo é um museu que é na cave de um centro comercial, que é aquele tipo de coisa que uma pessoa quando ouve, ou pelo menos quando eu ouvi, pareceu muito pouco apelativo, não é? Como, olha, vou a Fátima, vou ver um museu sobre as aparições, parece um bocado seca. Mas na verdade está muito bem feito, porque tem várias salas e conta mesmo bem a história de Fátima. Ou seja, desde o início do anjo, os guias estão muito bem formados, portanto sabem a história de trás para a frente, e depois é interativo porque vemos, tem assim algumas posições a 3 dimensões, em que aparece assim um anjo que parece um holograma, e depois vê-se o contexto todo histórico e o contexto da Igreja, o contexto de Portugal, a guerra, tudo mais, e é muito enriquecedor. E depois, além disso, para as famílias é um ponto de encontro ótimo, não é? Sobretudo estas da comunidade inglesa que, como estão expatriados,
não têm assim, se calhar, tanta família e tantas raízes cá, ajuda-os sempre a aumentar os laços e a crescer também a partir do centro, não é? A partir de Jesus, assim neste espírito comunitário. Foi no dia 25 de Abril, mas depois continuou, não é? Isto foi tudo intenso, que depois sexta-feira, o que é que aconteceu na sexta-feira? Foi um dia normal, acho eu. Foi dia 26. Aí foi um dia relativamente normal, mas sábado é que tivemos também aqui na Vigararia o encontro para formadores de jovens, os líderes dos jovens, que é o que chamamos o Todos ao Monte, em que vamos até Caparide, e uma vez por mês temos uma formação temática com base nos montes bíblicos e com base também nos vários temas em vários temas, não é? que acaba por sempre surgir na catequese e na vida, sobretudo dos jovens, tendo esse como foco. Este foi o monte, não me lembro agora, mas acho que era o Monte Horebe, em que falámos das questões mais da moralidade, da sexualidade e outros temas que tocam também na vida dos adolescentes e das crianças, e o que é que a Igreja propõe sobre isso. Todos adoraram imenso, todos os que foram. O encontro passado foi sobre, já nem me lembro, mas o primeiro era o monte em que Abraão oferecia Isaac e era a entrega total a Deus, portanto assim o compromisso, mais a questão do compromisso, que é sempre uma questão desafiante nestas idades. Depois falámos da questão da oração também, foi o monte a seguir, que era o Monte das Oliveiras. Pronto, e agora questões morais, o próximo há de ser sobre, é agora em maio, no final de maio, não me lembro qual é que é o tema, mas é sempre assim temático e tem sido muito bom, uma boa experiência que todos os que vão dizem, olha, ainda bem porque vemos aqui os outros que também estão com uma mesma experiência do que nós noutros sítios, assim quem está em Carcavelos, quem está em Alcabidez, quem está em Cascais, quem está, pronto, acabam por conhecer outros que fazem o mesmo aqui ao lado. E é sempre enriquecedor, assim, uma experiência, ver os pares do que estão a fazer noutros sítios, a mesma coisa. E bem, depois foi ao fim de semana de campo, de preparação do... Pouca coisa. Quantos quilómetros fizeste? Não sei, foram 2h20, portanto deve ter sido para aí, não sei, 200 km, talvez 200 para ir, 200 para voltar. Não sei, não tenho bem a certeza, mas foi em Monforte, que é onde vai ser o campo de férias do Milonga, que temos uma equipa nova, muito jovem e com muito boa vontade, e acho que vai ser bom. Portanto foi um fim de semana de preparação que costuma sempre haver nestes campos, para a equipa se conhecer e ir também afinando tudo o que são os temas, tudo o que é também assim, coisas básicas do que é ser animador. Vão tendo outras formações ao longo do ano, mas esta é assim a formação de equipa mais pequena, mais intensa. E depois voltei domingo, tivemos cá a missa das 7h15 e pronto, depois a minha vida continuou. Tive também outra coisa na semana passada, que foi, tinham pedido para participar num debate com um muçulmano e com um judeu sobre as religiões e a paz. Era assim o tema primeiro, isto para uma empresa, e foi uma coisa engraçada, não é? Que na verdade quando estas coisas se falam, acho que para quem ouve sobretudo ajuda muito a fazer sentido na cabeça e também a destruir alguns preconceitos. E os preconceitos ou seja, que às vezes nós pensamos debate com pessoas de outras religiões, então aquilo deve ser uns contra outros mais ou menos, não é? Assim, a primeira coisa que pensa, porque de facto não é tudo compatível, não é? Temos de ser assim claros, que se acreditamos que Jesus é a plenitude da revelação, então não pode ter havido outras revelações e bem, mas na verdade neste tipo de contexto em que, ou seja, que muita gente nem sequer crê em Deus, acaba por ser tudo mais ou menos alinhado, porque a grande questão que está por trás de tudo isto é a questão de Deus, não é tanto a questão depois das diferenças que de facto existem e são reais, e que é bom que se fale com clareza e com caridade sempre, para também não fingir que é tudo igual. Mas a grande questão de base, acho que nos dias de hoje, é esta questão de Deus, não é? Que antes de tudo isso tem de se pôr a questão de Deus em cima da mesa. E pronto, foi uma experiência engraçada. Giro. E pronto, e agora cá estamos em mais uma semana e com mais alguns temas para aqui falar. Então o que é que o Padre nos preparou para esta semana? Então vamos continuando aqui neste tempo pascal, por isso
acho que há dois temas, dois textos que podem sempre acompanhar-nos, que é aquela declaração do Dicastério para a Doutrina da Fé sobre a dignidade humana. Nós, há umas semanas, na semana passada, tivemos aqui o padre Rui de Jesus, mas na semana anterior falámos um bocadinho sobre uma questão prévia, sobre às vezes, os vários sentidos da palavra dignidade, que convém reconhecer e ao mesmo tempo também distinguir. A dignidade ontológica, não é? Que é aquela dignidade que não passa, que é própria do próprio ser, e depois distingue-se da entidade, da dignidade moral, social, existencial. Pronto, nós, quem quiser, veja há 2 episódios atrás. Então hoje, se calhar, lemos uma parte em relação à própria mensagem, à própria estrutura da revelação cristã, e ver como tudo de Cristo em nós e na Igreja aponta para esta raiz forte, né, da dignidade ontológica de cada ser humano. Por isso, no número 2, ou no capítulo, sim, no número 2, os parágrafos é do 17 ao 22, acho eu, para quem quiser ler. Ou seja, nós pusemos o link na descrição lá daquele primeiro episódio que falámos sobre esta declaração, mas quem quiser ler é do número 17 ao número 22. E como título, o Dicastério põe: a Igreja anuncia, promove e garante a dignidade humana. Ou seja, esta é, se quisermos, a mensagem e a vida da Igreja. Por isso, anuncia porque recebeu, né? Porque recebeu como revelação, anuncia porque acolheu, porque acredita. Depois promove, ou seja, empenha-se em que essa dignidade seja respeitada, apesar de, como é óbvio, da fragilidade de todos os seus membros, e às vezes haver erros e crimes, não é? E coisas horríveis, mas isso não como é que se diz, não deita abaixo aquilo que é a missão da Igreja, de promover de uma forma abrangente e generalizada esta dignidade ontológica de cada ser humano. E depois garante no sentido em que defende, ou seja, em que está sempre na linha da frente, a defender com palavras e com obras, não é? Essa dignidade de cada pessoa. E porquê? Quais é que são as raízes de fé que são absolutamente, se quisermos, estruturantes e absolutas e inequívocas de que a Igreja está no caminho certo ao anunciar, promover e garantir essa dignidade humana? Em primeiro lugar, essa faz parte da revelação, não é? Nós sabermos-nos imagem e semelhança de Deus. Fomos criados por Deus, temos os seus traços, estamos ligados a Ele de uma forma muito próxima e muito semelhante. E todo o ser humano, ou seja, Deus não criou, não é? Cada um no seu dia, cada um da sua forma, cada um para o seu lugar no estrato social, cada ser humano é imagem e semelhança deste Deus criador e amoroso. Escreve se eu consigo pôr, se calhar, o texto aqui partilhado, se as pessoas podem seguir, quem nos está a ver depois pode seguir assim concretamente o texto. Sim. Então pronto, nós acreditarmos neste traço, ou nesta raiz comum, como é óbvio, isto vai derrotando ou vai confrontando constantemente qualquer estrutura que a gente possa fazer de pensamento, de achar que pronto, claro que cada um individualmente é único, claro que cada um somos todos diferentes uns dos outros, mas nesta lógica da dignidade humana, todos temos o mesmo valor, todos temos o mesmo valor diante do olhar de Deus. Depois, não chegando essa verdade da fé da criação, temos aquela
aquela verdade da fé também, e histórica e constatativa da encarnação. Ou seja, Deus assumiu a nossa condição humana e por isso uniu-se de uma forma assim ainda mais bem unida, se quisermos, não é? a cada ser humano. Pelo simples facto de Jesus também pertencer ou assumir esta nossa condição, não é atribui, mas faz-nos reconhecer esta dignidade inestimável, não é? Por outro lado, Jesus constantemente refere e aponta o seu privilégio para aqueles que socialmente já estavam postos de lado e já iam perdendo, se quisermos, essa centralidade na atenção e no coração até da estrutura religiosa e da estrutura social do seu tempo. Por isso, Jesus fala e age muito privilegiadamente em relação aos mais pobres. E aos mais pobres de todos os parâmetros, não apenas da pobreza material, mas também da pobreza espiritual, aqueles que eram possessos, aqueles que estavam doentes, aqueles que eram postos, que já pareciam ter morrido ou que eram afastados da cidade, os leprosos, ou os endemoniados, ou tantos, Jesus dá muito privilégio a esses e ensina aos seus discípulos, que onde estão onde estão os mais pequeninos, os mais pobres, das crianças àqueles marginalizados, é onde ele está. Sim, é o que diz aqui no ponto 19, que quem nos está a ver pode ver aí. Este princípio novo na história, pelo qual o ser humano é tanto mais digno de respeito e de amor, quanto mais é fraco, mísero e sofredor, até ao ponto de perder a própria figura humana, mudou o rosto do mundo, dando vida a instituições que se dedicam a cuidar daqueles que se encontram em condições desfavoráveis. Os recém-nascidos abandonados, os órfãos, os idosos deixados sozinhos, os doentes mentais, os portadores de doenças incuráveis ou com graves malformações, os sem-teto. Sim. Na verdade, são aqueles que não têm nenhuma vantagem, nenhum nível de cuidar deles, a não ser o próprio cuidado, a não ser ver aí Jesus e por isso mesmo também servir e amar aqueles que Jesus também ama. Sim. Então, já temos a parte da raiz da criação, a parte central da encarnação e agora este documento aponta-nos também para a ressurreição. Ou seja, por isso a dignidade humana também está enraizada nesta vocação, neste chamamento à vida eterna, se quisermos, à plena dignidade. Aquilo que se calhar dá, se calhar não, para os nossos olhos, não é? Qual é que é a perfeição da dignidade humana? É a vida eterna, é o céu. E por outro lado, sabermos que somos amados a este ponto, não é? de Nosso Senhor nos querer para sempre e de uma forma completa e inteira com Ele, esta é a raiz e o horizonte último desta dignidade humana. Aliás, há aqui também um texto, uma citação, deixa eu ver de quem é, que eu já me... Santo Irineu? Talvez, não, São João Paulo II é do Evangelho de Vida, do Evangelium Vitae, também do Santo Irineu, sim, que cita o Santo Irineu, mas que está no Evangelium Vitae, que é aquela exortação apostólica do Papa João Paulo II, julgo de 95, sobre estas questões da vida. Então, o Santo Padre, citando o Santo Irineu, também diz... a dignidade da vida humana, isto é no número 20, também está aí, não é? Está aí mais ou menos a meio do parágrafo. A dignidade da vida humana não é ligada só às suas origens, ao seu proceder de Deus, mas também ao seu fim, ao seu destino de comunhão com Deus, conhecendo-o e amando. E é à luz desta verdade que Santo Irineu, da precisão, dá precisão e arremata a sua exaltação do homem, a glória de Deus. Sim, o homem que vive. Mas a vida do homem consiste na visão de Deus, não é? Nós ouvimos isso mais ou menos no Evangelho deste domingo, quando Jesus, no final do Evangelho, também diz, não é? A glória do meu Pai é que deis muito fruto e que o vosso fruto permaneça, não é? E assim vos tornareis meus discípulos. E Santo Irineu também dizia como é que é, a glória de Deus é o homem vivo, não é? E a vida do homem é a visão de Deus. E é mais ou menos isto que o Santo Padre... Exatamente.
Então pronto, e depois para terminar este ponto, então já temos aquela raiz cristã, se quisermos, ou aquilo que para nós não mete dúvidas, ou seja, não luta e limpa todos os limites até do nosso entendimento ou das nossas capacidades, não é? De sabermos, não é? Que somos criados, que fomos, se quisermos, assumidos, não é? Pelo próprio Deus na encarnação, e somos redimidos, não é? E temos como horizonte a vida eterna, e este é perceber que cada ser humano, independentemente de todas as suas circunstâncias, todas as suas capacidades, tem em si esta imagem de Deus. A sua humanidade foi assumida pelo próprio Cristo, e pelo seu amor redentor somos todos convidados à vida eterna. Então diz que cada ser humano, ou seja, no final, não é? Cada ser humano possui uma inalienável, uma intrínseca dignidade desde o início, sim, como dom irrevogável, mas depende da sua decisão livre e responsável exprimi-la e manifestá-la plenamente, ou se não ofuscá-la. Ou seja, é sempre esta questão da liberdade humana como uma possibilidade de rejeitar o amor de Deus e de rejeitar tudo aquilo que ele dá. Por isso, sim, todos somos imagem de Deus, e nós devemos exercer bem essa liberdade de que essa imagem resplandeça cada vez mais e cada vez melhor, não é? Sob a guia e a ação do Espírito Santo, para podermos viver, não é? E alcançar essa mais alta dignidade. Sim, Jesus assumiu a nossa natureza humana e ensinou-nos pelos seus gestos a vivê-la, não é? A vivê-la bem. Compete-nos a nós também conhecer e querer viver dessa maneira ou não. Por isso, a nossa vida é sempre uma vocação, é sempre um chamamento. Depois, há aqui, nós todos sabemos, não é, que faz parte do nosso tempo e da nossa dignidade, da nossa humanidade, a possível queda, e por isso o pecado pode ferir, não é? Pode ofuscar essa dignidade, porque age num sentido oposto, não é? É um ato contrário a essa dignidade. Mas a fé pode contribuir, não é? Pode contribuir para essa nossa consciência, para a nossa razão humana, para melhor podermos acolher, consolidar e precisar esses traços essenciais da dignidade humana. E termina aqui com uma citação fantástica do Papa Bento XVI, também de um texto que ele escreveu, como é que foi? Foi de um discurso em 2010 em Westminster, quando foi visitar a Inglaterra, depois de visitar aqui Portugal. Então diz o Papa Bento XVI: sem o corretivo fornecido pela religião, também a razão pode sofrer distorções, como acontece quando ela é manipulada pela ideologia ou aplicada em modo parcial, que não tem em conta plenamente a dignidade da pessoa humana. Foi este uso distorcido da razão, no fim de contas, que deu origem ao comércio dos escravos e ainda a muitos outros males sociais. Não por último, as ideologias totalitárias do século XX. E pronto, se ele ainda estivesse por cá, com certeza que diria, e também do século XXI. Como quer dizer que a fé deve ajudar, não é? a que a razão não se deixe manipular com ideias que na sua cabeça até podem parecer muito, muito verdadeiras, mas que não respeitam a dignidade humana de todos, não é? E por isso são erradas, por isso não têm a luz de Deus. Por isso é preciso termos muito, muito cuidado e muita atenção quando dizemos umas coisas que parecem muito, muito certinhas na nossa cabeça, mas depois não nos levam, ou seja, não nos ajudam a viver bem uns com os outros. E pronto, e depois daqui, este texto fala um bocadinho sobre aponta ou alarga em relação àquilo que é a estrutura dos direitos do homem, por assim dizer, que também foi uma das efemérides que se quis celebrar
com este texto, e depois, se calhar, será o grosso, não é? Metade do texto, mesmo que seja apenas uma das 4 partes, mas metade do texto é olhar para alguns lugares, não é? Onde há graves violações dessa dignidade humana, e se calhar essa parte é se calhar a que mais interessa às pessoas, que são casos ou são estruturas mais concretas, e pronto, e se calhar ainda vamos dar mais tempo também, pelo menos assim a 2 ou 3, ou em dois ou 3 blocos, falar destas, eu acho que são 8 ou 9 realidades, né, que aparecem aqui. Logo no princípio dizem mesmo, isto é apenas alguns, não é? Nem sequer é uma coisa muito exaustiva, e nem tem necessariamente que ser as mais graves ou as menos graves, mas foi aquelas que acharam que eram mais comuns ou mais abrangentes. Sim, então pronto, hoje foi um bocadinho o fundamento, não é, da Igreja anunciar, promover e garantir essa liberdade humana, de porque é que então, ou quais é que são as raízes da Igreja ao fazer, a própria criação e depois Cristo e a sua redenção, e também a segurança que isso traz, não é? Como dizia há pouco o Padre Nuno, quer dizer, o Papa Bento, Só estava a ler. que na verdade pode a razão ficar distorcida também, não é? Que se pensarmos nas atrocidades todas do século XX, como dizia o Papa, as pessoas achavam que estavam a ser racionais, não é? E vemos também os limites da própria razão, e sobretudo uma razão que não se deixa eliminar por nada de fora, não é? Que fica fechada em si mesmo, e daí, como dizia também o Papa João Paulo II na Fé e Razão, naquela encíclica sobre a Fides et Ratio, sobre fé e razão, são as duas asas de o mesmo conhecimento, acho eu, não é? Fé e razão. E daí a fé também como um papel importante para garantir estes direitos e a dignidade do homem. Muito bem. Mais alguma coisa que quer acrescentar, para Nuno? Não. Eu acho que às vezes esta parte aqui é assim, nós há aquela leitura, não é, de que é, como é que se diz, que defender as coisas humanas, não é, as coisas sociais, as coisas políticas, não deve ter como base a religião, porque nem todos acreditam na mesma coisa ou na mesma realidade. E em algumas coisas terão razão, ou seja, não tem que ter por base a religião, mas pode e deve ter, ou seja, deve ter por base aquilo que são as nossas convicções. Sim. E as nossas convicções também estão assentes na nossa leitura, não é, do mundo, por isso não temos que impor ou deixar de impor, mas podemos propor e defender, não é, e eleger como mais justo, mais digno, mais verdadeiro. Por isso a fé não pode estar fora, não tem que ser imposta a toda a gente, nem todos têm que ter o quadro de leitura, mas a regra geral, as coisas humanas não são contrárias à fé, mas também não são exclusivas da fé, ou seja, não é preciso ter fé para ser verdadeiramente homem, para amar a verdade, para procurar fazer o bem, para viver justamente na relação com os outros, como é óbvio, não é? Mas, por outro lado, a fé para os cristãos tem efetivamente consequências. Consequências, ou seja, quem realmente acredita não é no sentido de perceber como é que Deus age, ou como é que Deus é, o que é que Deus tem para me ensinar, nem sequer é só isso. É? Quem acredita no sentido, quem vive esta relação com Deus como foi mostrada por Jesus, não é? Sabe e agradece que é a obra de Deus, que a nossa humanidade tem Cristo como modelo, como referência, como plenitude, não é? E que tem a vida eterna como alcance, como horizonte, como convite, não é? E isto para todos. E por isso, se nós olharmos para um irmão nosso, ou para uma pessoa ao nosso lado, não é? E tivermos o mesmo olhar que Deus tem por nós, como é óbvio, independentemente do que fez ou deixou de fazer, o que é capaz ou deixa de ser capaz de fazer, de que cor, de que linguagem, de que proveniência, do que quer que seja, há esta clareza, não é, de que é única aos olhos de Deus e que é criado, amado, redimido, não é, e há de estar no céu se ele não só puser isso, se ele não rejeitar esse convite. Por isso, a fé tem consequências,
Sim, com certeza, não é? E a fé pode e deve ser, com certeza, base para aquilo que é a nossa atitude e o nosso empenho na cidade, na sociedade, eh, e não temos que acalar, claro, como argumentos para quem não tem fé ou para quem não anda nesta viagem religiosa, desta tradição católica, se calhar é pouco eficaz este argumentário, não é? Mas não precisamos de falar das coisas só religiosas para propormos e para defendermos o bem o bem público, não é? O bem comum. Não é? Mas não ficamos com vergonha, por um lado, nem com medo, e por outro lado também não entupirmos, não é? Este fluxo de vida que a fé nos dá para nos ajudar a vivermos melhor uns com os outros. Sim, eu acho que às vezes pode ser também como é que se diz, uma armadilha em que às vezes nós caímos, e se calhar caímos muitas vezes no passado, estou só a especular, que é isto mesmo, que de facto há coisas que são racionais, e chegamos lá pela razão, mas que achamos que por isso mesmo pomos a fé completamente fora, não é? E em alguns fóruns, claro que sim, se uma pessoa está num fórum de questões políticas, cívicas ou que seja, está a falar com outras pessoas que não têm fé, então claro que não vai invocar a fé para isso, não vai dizer, olha, eu acho que as coisas devem ser assim porque eu sou católico. Não é, acho que não é por aí que se vai. Mas por outro lado, dentro dos nossos, entre aspas, dentro de quem já aceitou Jesus Cristo e de facto é batizado e tudo mais, às vezes uma pessoa pode dar também como referência firme, e acho que temos às vezes um pouco de medo de o propor, dizer, olha, isto é verdade que é racional, podes não chegar lá, mas a igreja está-te a ensinar, não é? Ou seja, também dá-te assim uma certeza, ou dá-te uma confiança, saber que isto não é só da cabeça de alguns e que podemos arranjar outras razões que as coisas fazem-se de uma forma diferente. Há alguns pontos que são fundamentais e que são claros, a igreja dá-nos essa ajuda, não é? Que é para não ficarmos prisioneiros de erros, não é? Como também dizia o Papa ali há pouco. Sim. Não, e esta parte aqui da dignidade humana é que é tão clarinha como a água, não é? Que nem sequer é difícil, não é? De dizer, ou seja, é impossível alguém dizer que está a viver a sua fé quando não respeita a dignidade humana. Sim, nós podemos não respeitar porque não estamos a viver a nossa fé, que somos pecadores, estamos errados. Agora, eu não posso dizer nunca que estou a ser bom cristão, não é? Quando não estou a respeitar a dignidade do outro. Não é? E o outro, quer seja que vive na pobreza, que é migrante, que é ainda um não nascido cá para fora, não é? Ou alguém já muito velhinho com doença terminal, seja, todos esses outros que depois o documento vai referir na última parte. Não é? Não posso nunca dizer que estou a viver bem a minha fé, estou a ser fiel à vontade de Deus, não é? Que estou a ser sinal de Cristo na Terra, estou a viver como Ele viveu aqui na Terra, quando não respeito essa dignidade, ou seja, quando deixo de olhar para os outros e ver uma pessoa, não é? E ver um irmão, ver o rosto de Cristo. Isso também são essas duas coisas que nós precisamos de nos libertar, não é? De ver quais é que são as consequências de facto da nossa fé para a nossa vida comum, para a nossa vida pública e não apenas individual ou interior. E por outro lado também nesse espaço público não termos medo de as afirmar, não como uma verdade religiosa, mas como uma realidade humana, sem medo. Uhum. E pronto, e por isso mais uma vez agradecer estes textos, este texto do Dicastério, e depois se ainda tivermos tempo ainda vamos falar também sobre um textinho que não tem nada de religioso, né, embora tenha sido escrito por um cristão, também sobre a família e o trabalho. Então vamos ao próximo ponto deste programa, que vamos falar sobre as catequeses do Papa Francisco, sobre vícios e virtudes. Hoje é a paciência. Paciência, isso é se calhar, não estou a revelar segredos de confissão, mas boa parte das confissões é, Senhor Padre, falta-me paciência, não é? Eu não tenho paciência. Por isso acho que é um tema que pode ajudar a bastantes, a muitos. É uma catequese simples, pequenina, muito, muito sugestiva do Santo Padre, que a fez na Quarta-feira Santa, por isso foi mesmo ali antes do Tríduo Pascal,
Então, fala, embora não seja uma das virtudes, como é que se diz, das virtudes cardeais, não é? Mas é uma das virtudes humanas mais importante, que é a virtude da paciência. E ele diz que esta virtude trata-se de poder suportar, não é, o que se sofre, não é? E por isso ele até fala da mesma raiz da palavra, não sei, mas deve ser em latim, não é? Ter a mesma raiz da palavra paciência e paixão. E por isso é nessa paixão é aceitar assim sem reservas os sofrimentos e as dores porque se ama, e por isso suporta. E o Santo Padre até usou as imagens que depois iam ser bem celebradas no Tríduo Pascal, não é? É preso, esbofeteado, condenado, tudo injustamente, diante de Pilatos a mesma coisa, depois suporta com a cruz aos ombros os insultos, os carros, né? Já foi flagelado pelos soldados, suporta o peso da cruz, perdoa aos que lhe estão a fazer mal, não é? Até perdoa o ladrão que está ao seu lado, não é? E oferece essa misericórdia a todos, não é? Ele dizer que esta é a paciência de Jesus, ou seja, diante de tanto mal, não se deixou consumir por ele, e por isso diz que o Santo Padre diz que isto não, a paciência de Jesus não consiste numa resistência, não é? Mas é antes um fruto de um amor maior. Por isso, quem ama, quanto mais se ama, não é? mais se é paciente. Aliás, depois vem logo no segundo parágrafo, né, dizer isso mesmo, citando o hino da caridade. O hino da caridade, aquele capítulo 3 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quando diz que a caridade, ou o amor, é paciente. Não é? No Antigo Testamento, muitas vezes se referia a Deus como lento para a ira, ou seja, diante do mal, diante do pecado, diante de uma falta, diante do... Não vem ao de cima o mal, mas sabe responder com o bem a esse mal. O Santo Padre diz que não... como é que se diz? Que resistir ao mal não é algo que nos deixa como é que se diz? Bloqueados, nos deixa parados, ou seja, não é sustermos a respiração, isto é uma imagem que eu estou a usar, não é sustermos a respiração, porque estamos debaixo da água e depois temos que ficar cá para cima para voltarmos a respirar, não é? Não, a paciência faz-nos recomeçar. E assim o Santo Padre cita também uma frase muito bonita do Santo Agostinho, num tratado sobre a paciência, nem sabia que ele tinha este tratado, mas pronto. Mas o Santo Agostinho diz: uma pessoa é tanto mais forte na suportação de qualquer mal, quanto maior for o amor de Deus nela. Por isso, quanto mais estivermos cheios do amor de Deus, mais nós suportamos e vencemos o mal com o bem. Por isso, amor e paciência estão sempre ligados. E nós sabemos isso, não é? Quando amamos, quando gostamos, temos muito mais pachorra, não é? Depois, quando estamos muito mais cansados e quando deixamos de amar e quando já só temos é que nos garantir a nós próprios, não é? Então tudo o que é do outro, não é? Tudo o que o outro nos faz ou deixa de fazer irrita-nos e faz-nos gritar. Então diz Jesus também que não há melhor... Jesus. É a palavra de Jesus também, mas diz o Santo Padre nesta catequese que não há melhor testemunho do amor de Jesus do que encontrar um cristão paciente. E por isso, mais uma vez, retoma aquela imagem dos santos da porta ao lado, não é? Quando diz e quando nos faz olhar, não é? Para as mães e para os pais, trabalhadores, médicos, enfermeiros, doentes, que todos os dias, não é? De uma forma assim discreta, no escondimento ou no encobrimento, agraciam o mundo com uma santa paciência. E como afirma a Escritura, esta não sabia, mas esta é uma citação que se pode decorar, não é? Do livro dos Provérbios: é melhor a paciência do que a força de um herói. Cá está, não é? Aquilo que muda o mundo, aquilo que transforma a vida de todos os dias é mais a paciência do que a força do herói. Livro dos Provérbios, capítulo 16, 32.
É o dobro, basta pensar em 16 vezes 16 dá 32, é fácil de decorar. Pelo menos, pronto. Depois, para terminar, assim, a segunda parte, fala de que a paciência não é apenas uma necessidade, mas é uma vocação. Por isso, Cristo chama-nos a ser pacientes, e isso faz-nos ir contra a corrente, contra a mentalidade mais generalizada de que é tudo para agora, tudo para o já, não é? E tudo tem que ser garantido, não é? É meu direito, eu sei, por isso há uma ira e uma impaciência muito visível, não é? Mas o Santo Padre recorda, não é, que Deus é amor e quem ama não se cansa. Não é? A Santa Teresa d'Ávila dizia também isso, não é? A alma que anda no amor não cansa nem se cansa. Ou seja, não cansa aos outros, não cansa Deus, nem se cansa. Por isso não é irascível, não impõe ultimatos, não é? Deus é paciente, Deus sabe esperar, não é? Imaginemos Deus pôr-nos ultimatos, não é? Ou imaginemos o pai da história do filho pródigo, como também o Santo Padre também recorda neste texto, não é? Imaginemos, não, só sou capaz de perdoar se ele vier no prazo de uma hora, não é? Ou de um mês. Não, estava pacientemente à espera do filho, até à altura certa, não é? E diz de uma forma espetacular, também olhando para a parábola do trigo e do joio, que o senhor da seara espera pelo tempo da colheita, para só aí depois separar, para não se perder nada, não é? Então diz, a paciência faz-nos salvar tudo. Impressionante. Depois, dizer que como é que se pode aumentar a paciência, não é? Essa é a pergunta do $1.000.000, não é? Como é que se aumenta? Não é? E deve ser, então, diz o Santo Padre, citando São Paulo, deve ser pedida incessantemente ao Espírito de Cristo. Visto que a paciência é um fruto do Espírito Santo, então deve-se pedir ao Espírito Santo essa virtude, esse dom, não é? Depois, far-nos-á bem, até porque estávamos na altura da catequese, estávamos nessa Semana Santa, far-nos-á bem contemplar o crucificado, e por isso olharmos, não é? E vermos, nós sofremos até esse ponto, não é? Nós aguentámos como ele até esse ponto, senão que ele seja a nossa companhia, nosso modelo para podermos suportar todos os males e suportar pacientemente todas as coisas. E pronto, e depois o Santo Padre dá um exercício muito simples, que eu acho que também podemos decorar bastante, né? Diz o Santo Padre: temos o hábito de catalogar as pessoas pelos seus erros, pelos erros que cometem. Por isso é isso que nos irrita, não é? Se a pessoa fez isso, ou deixou de fazer aquilo, ou disse assim, ou disse assado, não é? Nós em princípio ficamos fulos, não é? Se erraram, se fizeram mal, se me fizeram mal, não é? Então temos esse hábito, não é? De olhar para a pessoa e recordar o mal que fez, não é? E o Santo Padre diz que isto não é bom irmos por esse caminho, e convida-nos a procurarmos as pessoas pelos seus rostos, pelos seus corações e não pelos seus erros. E isso de facto pode mudar tudo, não é? Quando eu olho para a pessoa, para lá dos seus erros, para lá da sua superficialidade, de facto o nosso coração parece que se abre, que se dilata. E por terminar, não é? Diz isso mesmo o Santo Padre, que a paciência bem cultivada dilata o olhar, faz-nos ver com um olhar mais aberto, mais acutilante, e por isso às vezes, mesmo quando passamos pelos sofrimentos, pelas dificuldades, nós não ficamos presos a eles, não é? Não ficamos com um olhar focado nessas coisas que são graves, mas que são passageiras e que não têm nunca a última palavra. Por isso a paciência há de ajudar-nos a suportar todos os males, porque sabemos que a vida eterna já venceu. Uhum. E pronto, e depois termina, e pronto, e tu estiveste lá nessa conversa lá com judeus e muçulmanos, mas termina com
uma partilha de uma história, né, na catequese. Estavam lá dois pais, um israelita e um árabe, e ambos perderam as suas filhas nesta guerra. E ambos são amigos. E pronto, e depois diz o Santo Padre: não olham para a inimizade da guerra, mas para a amizade de dois homens que se amam e que passaram pela mesma crucifixão, que é perder uma filha. E pronto, e são estes exemplos simples, concretos, pequeninos, né, que nos ajudam também a estimular-nos a querer ter mais, como dom de Deus, esta paciência para nos ajudar a viver melhor, a ter mais esperança. Muito bem. Então, falar de mais. Para terminar, eu só queria sublinhar estas duas ideias ainda do texto. Era só esta primeira que o Papa diz: distinguir os seus rostos dos seus erros, não é? Portanto, quebrar com este hábito de catalogar as pessoas pelos erros que cometem, que eu sei que é difícil, porque normalmente associamos uma pessoa e às vezes até temos uma reação quase tipo Pavlov, quando na presença daquela pessoa pronto, ficamos logo impacientes, ficamos logo irritados ou perdemos logo a paz. Mas que é um exercício que se faz com o Espírito Santo, não é? Portanto, pedir ao Espírito Santo e este dilatar o olhar também para ajudar a crescer nesta virtude da paciência, e pronto, depois sendo um fruto do Espírito Santo, também pedir ao Espírito Santo para crescer nisso. Para terminar, vamos falar então de um texto, não é? Um texto que vem também daquele livro que falámos há tempos de como é que se chama? Identidade e Família, não foi? Sim. E o texto é de um paroquiano aqui da paróquia, o Rui Diniz, que, como estamos também perto do dia 1 de maio, o dia do trabalhador, fala, então o texto chama-se Conciliação entre Família e Trabalho. E então, Padre Nuno, o que é que temos a dizer sobre este texto? Então, por acaso é escrito por um amigo nosso, não é? E eu já o conheço, desde que estou cá na paróquia de Cascais, e ele já me tinha comentado também uma vez, tinha sido convidado para falar também sobre isso, sobre a conciliação de família e trabalho lá num fórum universitário, né, de recém-formados ou a serem formados ou começarem a sua carreira profissional, e a lógica que ele pressentiu que havia era que a família e o trabalho eram concorrentes, no sentido assim, mais comum do termo, ou seja, era um ao outro, e quanto mais se apostava num, o outro ficava para trás, quanto mais se afastava no outro, mais um ficava para trás. E ele, que na altura tinha uma profissão assim que de facto retirava muito tempo àquilo que era o normal de vida familiar, ou seja, de vida próxima, porque ele andava sempre de um lado para o outro, e além disso tem uma família numerosa, assim, e por isso era um sinal assim exterior: calma aí, o que é que há aqui? Como é que este que não passa tempo nenhum da família tem uma família tão boa? Uhum. E eu lembro dele me ter dito que a sua lógica, assim, que a sua mensagem era muito: não, na minha vida a família e trabalho sempre se motivaram mutuamente, ou seja, é porque a família está bem que eu estou motivado para o trabalho, e eu trabalho mais e trabalho melhor também muito por causa da família, por causa do cuidado, do sustento, né, da criação de uma boa família. E quando as coisas de facto são inimigas ou concorrentes, é quando não está a correr bem. Por isso ele foi nesse tempo, há 15 anos atrás, para aí, foi lá esse fórum defender esta ideia, de defender que se nós vivermos estas duas realidades como motivando-se mutuamente, seremos mais felizes no trabalho, porque não estamos desfocados, e estaremos mais inspirados e mais motivados a fazer tudo o que está ao nosso alcance. E também, quanto melhor vivermos e cuidarmos e experimentarmos essa vida familiar, quer seja não mudar as fraldas, quer seja ajudarmos a fazer os trabalhos de casa, ou termos conversas com adolescentes, né, passageiros, isso também nos motiva e nos ajuda a trabalharmos melhor, né, para podermos continuar a dar as condições que achamos necessárias e dignas à nossa família. Mas este texto já é escrito de uma outra perspectiva, de alguém
alguém que é patrão, por assim dizer, alguém que é diretor de empresas e que procura na política da empresa, e a política da empresa é muito simples, né? É fazer o bem, e fazer o bem feito, gerar lucro necessário para poder pagar a todos os seus compromissos, para poder gerar riqueza e poder transformar a nossa sociedade, e pronto, essa é a lógica da empresa, e para que isto aconteça melhor, né, faz parte da lógica da empresa cuidar bem de todos os seus trabalhadores, todos os seus colaboradores, nomeadamente nesta dimensão importantíssima, que é a dimensão da sua vida pessoal, da sua vida familiar. Então, ele diz assim de uma forma muito sintética, e nós não somos do meio profissional, por isso não sabemos nada, mas pronto, mas é apenas uma ajuda para aqueles ou que trabalham e que querem lutar pelos seus direitos, ou que são gestores e já se esqueceram de que podem gerir ainda melhor, não é? Nesta relação laboral, e estão mais preocupados com números e com bens e com coisas parecidas. Se calhar pode ser uma ajuda ou uma interpelação para cada um, de acordo com o seu meio, por assim dizer, possa ver onde é que pode desenvolver também estas pequenas políticas, ou até poder sugerir outras ainda melhores que já vão fazendo, não é? Sim. Então, o Rui, é assim que ele se chama, fala de 1, 2, 3, 4, 5, 5 grupos, por assim dizer. 5 grupos de políticas. Está a falar? Sim, isto tudo de acordo com este programa que, pelo menos ele aqui na introdução fala, que a ACES, portanto, que já falámos aqui, no Cristo na Empresa, promove uma certificação das empresas enquanto empresa familiarmente responsável, que no fundo é, pronto, assim, algumas práticas concretas, estas áreas que agora o Padre não vai falar, Sim. em que se ajuda a fazer esta conciliação e Sim. de facto ter a família como... Sim, tem a coordenação também de uma fundação, julgo espanhola, pelo menos o nome é espanhol. A Fundação Mais Família, sim, que faz esta certificação também. Portanto, certifica de que esta empresa procura respeitar nestas áreas em concreto, que vamos ver agora, sim. Pronto, um trabalho equilibrado e tendo a família também como foco. Então, quais é que são essas 5 áreas? Então, a primeira área é a qualidade da empresa, no emprego, a qualidade no emprego. Por isso, ele salta aqui, assim, de uma forma genérica, as medidas de saúde e bem-estar. Atenção que isto tem a ver com uma empresa de saúde, e por isso é o seu meio, por isso é neste que ele também trabalha e aplica no bem dos seus colaboradores. Medida de saúde e bem-estar, gratuita e confidencial, e um acompanhamento psicossocial, não é? Por isso ajuda a que aquilo que é o core business da empresa seja também bem usado e bem vivido para a melhor qualidade do emprego dos seus colaboradores. E também, nesta lógica também da saúde, propor um seguro de saúde para todos os colaboradores e ter uma tabela especial dos atos médicos para as famílias. Por isso estamos a falar de uma empresa de saúde que faz com que os seus colaboradores sejam naturalmente usufruários desses bens de uma maneira justa e mais cuidada, que é o que acontece sempre também com as outras coisas, com as outras empresas, julgo eu, não é? Acho que uma pessoa qualquer que trabalha num restaurante, aí se precisar, com certeza que levará aquilo que não foi vendido para poder levar para casa, para os seus familiares, para os seus amigos, ou aqueles que, não sei, que trabalham numa empresa qualquer que faz berlindes, não é? Com certeza que podem levar assim, uma vez por mês ou uma vez por ano um saquinho de berlindes para dar aos seus filhos. Estou a brincar, mas é fazer com que os bens que se fazem, que se constroem, que se dão, sejam também usufruídos pelos seus trabalhadores. Por isso, o segundo grupo é a flexibilidade temporal e espacial. Ou seja, tanto quanto possível, consoante também aquilo que é a vida das pessoas, e crianças mais pequenininhas, ou crianças mais não sei o quê, ou pessoas mais idosas a seu cargo, poder ter flexibilização, tanto quanto o serviço que se tem, de poder trabalhar ou de casa e não ter que ir para a empresa, poder trabalhar noutra unidade e não
naquela em que se estava, porque está mais perto dos pais, ou porque está mais perto dos filhos, ou do que seja. Por isso, haver uma natural flexibilização, não é? Tanto do lugar onde se trabalha, como dos horários em que se trabalha, nomeadamente a possibilidade dos turnos, né? De estruturar bem os turnos. Depois, o apoio à família dos trabalhadores, dos colaboradores. E é engraçado aqui, eu no outro dia estava numa reunião de equipa de casais em que estava uma mãe, não é? Uma esposa que tinha feito anos nessa semana e que trabalhava noutra empresa, e todos os outros perguntaram: mas então a tua empresa deu-te folga nesse dia? E ela disse: claro, é tão bom de repente termos assim um dia em que estão todos a trabalhar, em que eu tenho folga, não é? Então, e é engraçado que o marido trabalha assim de uma forma mais liberal, por isso faz o horário que quer, então foram almoçar juntos, essas coisas todas. Por isso este apoio à família é muito engraçado aqui, estas sugestões do Rui, quando diz que procuram fazer um apoio financeiro no momento do nascimento dos filhos, não é? E depois, em termos de acompanhamento e apoio aos filhos, a dar tolerância de ponto para acompanhar os filhos no primeiro dia de aulas, até ao primeiro ano do primeiro ciclo. Por isso, desde pequenininho, lá do infantário ou da creche, do primeiro ciclo, todos os primeiros dias de aulas, a mãe ou o pai podem ir levar o filho à escola, e por isso chegar um bocadinho mais tarde ao emprego. Além de um cabaz escolar no início de cada ano letivo, apoio financeiro às atividades de tempos livres e bolsas de estudo para apoio às propinas de licenciatura. Por isso este apoio à família. Depois o desenvolvimento pessoal e profissional são medidas também para que a pessoa possa crescer na sua formação, e por isso possa crescer depois também no seu lugar, no seu cargo, na própria empresa. E uma medida que também já vi noutras empresas, que eu acho que é muito saudável, muito bom, que é o voluntariado corporativo. Ou seja, a empresa assume um trabalho qualquer de voluntariado junto de uma empresa, de uma instituição, junto do que seja, e diz a todos os colaboradores que têm 40 horas por ano para poderem fazer esse voluntariado. Na prática é 1 hora por semana, mais coisa, menos coisa, e que vão receber o seu ordenado na totalidade. Ou seja, esse voluntariado funciona como se estivesse a trabalhar na empresa. E é muito bom e é muito útil. Nós também podemos trabalhar não apenas como um emprego, mas também trabalharmos assim de uma forma gratuita e fazermos o bem a quem mais precisa de uma forma continuada e discreta. Uhum. E depois, para terminar, assim, medidas de igualdade de oportunidades. Por isso, aqui darem condições para que pessoas com algum tipo de deficiência, não é? Algum tipo de deficiência física ou seja, mais mental, mas que tenham capacidades para fazer algum tipo de serviço, e às vezes até muito melhor do que os outros, ter essa atenção e essa abertura de igualdade de oportunidades, não é? para todas as pessoas. Por isso, olha, são alguns exemplos de como, em primeiro lugar, nós estamos a celebrar, assim, celebramos ontem, não é? O dia de São José Operário, por isso o lugar do trabalho como um lugar também de dignidade humana, como lugar de realização neste nosso caminho aqui sobre a Terra, e pronto, e dar aqui umas quantas ideias a partir deste texto do Rui, que está no livro Identidade e Família, sobre como algumas empresas podem ter políticas, não é, que fazem bem, ou seja, que são atos de boa gestão. As empresas não têm que ser instituições de caridade social, não são instituições sem fins lucrativos, mas cuidar bem dos seus colaboradores, não é? E ter estes gestos de atenção podem, se bem implementados e bem acompanhados, ele fala muito isso no texto, como a comunicação, como o acompanhamento, como depois a avaliação, como está tudo em cima, não é? Como isso pode ser ainda mais produtivo para as empresas. Por isso é ótimo para todos os lados. Tratarmos bem faz com que o mundo fique melhor. Sim, é engraçado. Foi este processo de certificação de
esta ideia do processo de certificação, não é? Era giro que pegasse moda, assim, olha, vamos procurar implementar medidas para garantir isto, não é? E quando há uma ajuda de fora, em vez de sermos só nós a pensar, como é que podemos apoiar as famílias? Pronto, é assim um conjunto de medidas concretas, e ele depois dá o testemunho também a dizer que efetivamente foram medidas relevantes e que todas contribuem para conciliar a família e o trabalho, mas que claro que não substitui aquilo que é essencial, como também subir os salários e outros benefícios financeiros também. Portanto, não é em vez de outras coisas, Não. mas é outro. E depois também admito que foi um processo exigente, não é? Que quando já estamos habituados a fazer as coisas de uma certa maneira, claro que há custos em fazer as coisas assim, claro que é melhor para todos, mas para lá chegares custa, mas vale a pena, não é? Sim. Não, estas etiquetas é engraçado. Já nestes anos que cá tive, já fui procurado para ver se podíamos uma etiqueta verde na paróquia, para ver se éramos uma instituição verde, não é? No sentido de não lá por causa das coisas lá da emissão dos gases e da forma como reciclamos ou deixamos de reciclar. E na altura perdi um bocadinho essa ideia, porque isto não estava assim tão bem estruturado e não tinha assim tantas coisas que pudéssemos pôr painéis solares em todos os lados, até porque as igrejas são património e por isso não podem ser danificadas com essas coisas, por isso não era fácil, mas é bom termos alguém que puxe por nós e que veja com este olhar também bem parcelado, não é? De ver como podermos desenvolver e não apenas ir atrás de toda a gente. E esta certificação também de uma empresa amiga da família, também com certeza que era bom que todos, as pequenas, as médias, as grandes empresas, também se preocupassem com isto como um valor acrescentado, que não apenas para a empresa, mas também para a sociedade. Então vá, bom dia de São José Operário. Vamos e bom a mês isso, de maio. E até para a semana, se vocês quiserem. Vamos